Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Esta é a disciplina de Bioquímica, ministrada para o curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio. A aula de hoje é a aula de número 8. Então eu convido os senhores e senhoras a pegarem as suas apostilas e nos acompanhar nesta aula. Bom, hoje nós estaremos falando sobre os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Eles são as macromoléculas necessárias para o armazenamento, transmissão e a expressão da informação genética. Então, nós continuamos estudando as macromoléculas. Esta é a última macromolécula que estudaremos e ela tem essa função: armazenamento, transmissão e expressão da informação genética. Uma frase que retiramos lá do Leininger diz o seguinte: a estrutura de cada proteína, em uma última análise de cada biomolécula e componente celular, é um produto da informação programada na sequência nucleotídica dos ácidos nucleicos. O que quer dizer? Já que os ácidos nucleicos, eles armazenam a informação genética necessária para produzir as proteínas, e as proteínas elas são as macromoléculas mais abundantes e funcionais dentro das células, e elas são responsáveis por executar ações sobre outras macromoléculas, por exemplo, na bicamada de lipídios da membrana celular. Já então que o DNA, o RNA, ele está envolvido na produção das proteínas e elas têm essa ampla ação dentro da célula. Então, em uma última análise, cada biomolécula é consequência da informação programada contida lá nos ácidos nucleicos. Então, toda a diversidade que é garantida pela expressão gênica de proteínas que vão agir, por exemplo, sobre fluorófilos específicos, que vão dar tamanho, textura, diferenciar os animais, toda essa diversidade está relacionada ao gene, consequentemente aos ácidos nucleicos. Bom, a história dos ácidos nucleicos é uma história muito longa. Em 1869, o bioquímico Johann Friedrich Schlechter, ele observou que as células elas coravam com um corante acidóforo, né? Um corante ácido, e esse corante ele corava o núcleo das células. E a essa organela, né, o núcleo, ele deu o nome de ácidos nucleicos. Esses ácidos que estão ali no núcleo e que coram com esses corantes ácidos, né? A partir da década de 1940, esses ácidos eles passam a ser intensivamente estudados porque se descobriu que eles são responsáveis pelos genes, né? E, consequentemente, os genes responsáveis pela herança biológica. Então, a herança biológica já vinha sendo estudada há mais tempo, só que em 40 observou-se que essa herança biológica estava relacionada a genes, né? Que são sequências nucleicas que carregam uma informação para a codificação de uma proteína. E eles observaram que esses genes fazem parte dos ácidos nucleicos, então os ácidos nucleicos ganham aí bastante visibilidade em 1940. E a estrutura dos ácidos nucleicos foi produto do trabalho, né, de vários pesquisadores, principalmente James Watson e Francis Crick, lá da Cambridge, né? Eles são naturalistas, pesquisadores naturalistas, que a partir de informações de outros pesquisadores também propuseram a estrutura helicoidal do DNA como nós temos hoje, né? Durante esse processo, como eu disse, eles tiveram acesso ao trabalho de outros pesquisadores, como a Rosalind Franklin, né, que era uma pesquisadora lá do King's College em Londres e que trabalhava com difração de raio-x. Isso aqui é uma chapa, o resultado de um raio-x de uma molécula de DNA, né? E ela trabalhava nesse laboratório, no qual o pesquisador principal era o Maurice Winks, e através dos trabalhos dela, né, melhor dizendo, os trabalhos dela contribuíram para
que James Watson e Francis Crick tivessem a, a ideia, ou melhor dizendo, tivesse a proposição que o DNA seria de forma helicoidal, formado a partir de 4 bases. A história dela é muito interessante porque ela não foi creditada no Nobel de James Watson e Francis Crick de início, né? Então vale a pena estudar, conhecer um pouco quem foi Rosalind Franklin, qual foi o papel dela na descoberta da estrutura do DNA em 1953. Então é justamente essa a pergunta de número 1. Bom, os ácidos nucleicos são divididos em dois. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ele é armazenador da informação genética na maioria dos seres vivos. E tem os ácidos ribonucleicos, né? Que é o RNA. Ele é armazenador de informação genética em alguns vírus, não são todos vírus que são de RNA, certo? Mas a principal função dele é trabalhar na tradução da informação, lá no controle da síntese de proteína, ok? Então, em todos os seres vivos, o RNA está relacionado à tradução da informação, certo? Que é justamente o processo onde a informação gênica vai ser usada para a produção da proteína. Em alguns vírus, esse RNA também tem o papel de armazenar a informação desse vírus. Existem vírus de RNA, ok? Esse aqui é o dogma central da biologia molecular. Toda informação genética está contida no DNA, podendo ser transcrita em RNA e traduzida em proteína. Nós vamos ver lá na biologia molecular que esse dogma, apesar do nome dogma central da biologia molecular, ele tem as suas exceções justamente naqueles vírus que eu falei, que são vírus de RNA. Existem vírus de RNA que fazem o caminho inverso. Eles fazem uma transcriptase reversa, uma transcrição reversa, formando a fita de DNA. Isso quando ele entra dentro da célula do hospedeiro, então ele forma a fita de DNA. Essa fita de DNA se integra ao DNA do hospedeiro e a partir desse momento o hospedeiro começa a produzir RNA para novos vírus e proteínas para novos vírus, né? É um exemplo, o vírus do HIV e o vírus do HTLV. São vírus de RNA que são capazes de fazer transcrição reversa, formando fitas de DNA que se integram ao DNA do hospedeiro e, a partir desse momento, consegue formar novas fitas de DNA, melhor dizendo, de RNA e proteínas virais. Pergunta 2. Defina o dogma central da biologia molecular e qual a sua importância. Muito bem. Então, como nós estudamos para as proteínas, para os lipídios, né? Existe a estrutura básica lá nas proteínas. A estrutura que forma as proteínas são os aminoácidos. Aqui, nos ácidos nucleicos, a estrutura base que os formam é o nucleotídeo. Nós chamamos de nucleotídeo tanto as estruturas que formam a base do DNA, quanto as que formam a base do RNA, certo? E o que é o nucleotídeo? Ele é uma estrutura formada por uma base nitrogenada, que pode ser purínica ou pirimidínica, e um açúcar do tipo pentose, certo? E um fosfato aqui na cauda. Então, todos os ácidos nucleicos têm a cabeça, que é uma base nitrogenada, um corpo, que é o açúcar, e uma cauda, que é o fosfato. A primeira diferença entre os ácidos nucleicos do tipo DNA e do tipo RNA é justamente nesse açúcar. Veja o nome. Quando nós falamos que é RNA, nós chamamos de ácido vem de ribose, nucleico, certo? Ribose é uma pentose, um açúcar de 5 carbonos. Quando nós falamos que é DNA, nós chamamos de ácido desoxirribonucleico. Então, qual é a diferença aqui? É justamente na ribose. Veja só, a hidroxila do carbono 2 aqui, da nossa ribose, do nosso açúcar de 5 carbonos, ribose, no carbono 2, olha só, tem uma hidroxila. Quando é um nucleotídeo de RNA, essa hidroxila está completa no carbono 2, está certinho, ó, OH. Quando é um nucleotídeo de DNA,
essa hidroxila perdeu um oxigênio, ficando só o H de hidrogênio. Então, se perdeu oxigênio, foi desoxirribonucleico. Então, a primeira diferença no ponto de vista químico entre DNA e RNA é que o RNA é feito de uma ribose completa, com a hidroxila no carbono 2, e o DNA de uma ribose que não tem o oxigênio. Então, por isso que é uma desoxirribose, por isso que o ácido é desoxirribonucleico no caso do DNA. Beleza? As bases, independentes de ser DNA ou RNA, podem ser púricas e pirimídicas. As púricas é a adenina e a guanina. Elas possuem, olha só, dois anéis fechados, ok? E as pirimidínicas são a citosina, a timina, aqui no caso do DNA, e no RNA a citosina e a uracila, ok? Então, as pirimidinas, né? Elas são assim porque elas têm esse anel e as púricas têm dois anéis, certo? Então, o que vai mudar é a cabeça aqui. Nós temos adenina, timina, citosina e guanina no DNA e adenina, uracila, citosina e guanina no RNA. Lembrando que no RNA nós temos então a uracila no lugar da timina, certo? Então tá aqui os nucleotídeos de DNA, são esses daqui, adenina, timina, citosina e guanina, certo? Esses são os nomes científicos, desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxitimidina, desoxicitinina, certo? Mas vocês podem chamar de adenina, timina, citosina e guanina. Para o RNA, nós temos adenosina, já que não tem aquele desoxi, né? Que é o A, guanosina, uridina, olha, no lugar da timina nós temos uracila, então é uma uridina, e citosina, que é a citinina. Mas você pode chamar de adenina, guanina, uracila e citosina, sem problema. Só lembrando que a uracila no RNA está no lugar da timina no DNA. Então, essa é mais uma diferença química. Bom, essas bases, já que nós falamos que são os blocos de construção, são como os tijolos, elas precisam ligar entre si para formar a fita, seja ela de DNA ou de RNA. E essa ligação é a ligação chamada ligação fosfodiéster. Ela ocorre entre o grupamento fosfato do carbono 5 com um nucleotídeo, né, de um nucleotídeo com a hidroxila do carbono 3 do outro nucleotídeo. Vamos aqui, olha, nós temos a guanina e aqui nós temos uma timina. Então, olha, vamos contar o carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o carbono 5. Então, o fosfato está aqui, olha, a cauda. Então, o fosfato do carbono 5 está se ligando com a hidroxila do carbono 3 do próximo nucleotídeo. Está aqui, ó. Então, a guanina está se ligando aqui lateralmente com a timina, certo? Formando a fita, ok? E olha só, essa timina também, ó. Tá aqui o fosfato no carbono 5 da timina, ligando-se à hidroxila do carbono 3 da adenina. E assim sucessivamente para formar a fita única, ok? Em relação à química dos ácidos nucleicos, eles são pouco solúveis em água. Vocês verão isso quando tiverem oportunidade de fazer práticas com ácidos nucleicos. Essa interação dos anéis cíclicos, né, fazem com que nós consigamos fazer com que a molécula se dobre, né, e aí ela pode ser empilhada, vocês vão ver na forma de hélice. O empilhamento ele é mantido por interações eletrônicas, como forças de Van der Waals, de polo, e aí reduz ainda mais o contato da molécula com a água, né? E estabiliza a estrutura tridimensional, seja ela do DNA quanto do RNA. Bom, o DNA forma fitas duplas. E essas fitas, elas se ligam por outra ligação chamada ligação por pontes de hidrogênio. A adenina se liga sempre com timina e a citosina se liga sempre com a guanina.
A diferença é que a ligação entre citosina e guanina é feita por uma, duas, três pontes de hidrogênio, enquanto a ligação entre a adenina e a timina é feita apenas por duas. Então, essa ligação citosina e guanina ela é mais forte, mas as duas ocorrem para que as duplas fitas do DNA estejam juntinhas, certo? Para que elas estejam juntas, ocorre a ligação entre adenina, timina e citosina e guanina. Aqui a pergunta quais são as diferenças químicas entre DNA e RNA. E agora, sobre a estrutura do DNA, nós temos que o DNA ele tem fita dupla em hélice, né? Então você tem aí a fenda maior, o sulco maior, né? Neste caso aqui, o sulco menor, então como se fosse uma escada em hélice. Aqui está melhor no desenho tridimensional. Existem formas de DNA. A forma estável, predominante, é aquela forma que todo mundo conhece, como se fosse numa escada, né? Que é essa forma B. Mas existe também a forma A, né? Que é uma forma desidratada, num ambiente sem umidade. E a forma Z está relacionada, que aí é o DNA que gira no sentido horário, na forma Z ele está girando no sentido anti-horário, né? Está relacionado aí à regulação da expressão gênica e recombinação. Mas a principal forma do DNA é a forma B. O DNA tem uma característica muito interessante, aquelas pontes de hidrogênio, elas podem ser quebradas pelo calor, e à medida que você volta a molécula para a temperatura ambiente, ela consegue se renovelar plenamente. Então você consegue aquecer o DNA até 98 graus, e ao retorno, quando você reduz a temperatura novamente, a fita, como se fosse um velcro, ela volta a se ligar, né? A 5 linha 3 linha com a 3 linha 5 linha, já que as fitas são antiparalelas. Isso é uma vantagem biofísica, que pode ser utilizada em várias técnicas, como a técnica da reação em cadeia da polimerase, que justamente explora essa possibilidade de você desnaturar o DNA sem que ele perca a sua estrutura. Então, ele desnatura, você trabalha, por exemplo, gerando cópia dele na PCR, e depois ele, voltando à temperatura, ele renatura e está funcional. Muito bem. É, o DNA ele pode sofrer também processos de marcação, né? Por exemplo, a metilação do DNA, que é adicionar realmente na molécula, olha, da ribose, lá no, ou melhor dizendo, lá na molécula da base nitrogenada, na cabeça do nucleotídeo, você coloca um CH3, que é o grupamento metil, não é? Isso está relacionado ao processo de reparo lá durante a replicação do DNA, e também algumas bactérias metilam o seu DNA para que o seu DNA seja diferente daquele DNA dos vírus que a infectam. Então acreditem, existem vírus que infectam bactérias. Então aqui nós temos, olha, um fago lambda, né? Um fago muito conhecido, está aí no livro de biologia de vocês, né? Ele parece uma nave extraterrestre, acredito, isso aqui é uma imagem de microscopia de varredura, então é uma imagem real. Aqui nós temos fagos em diferentes etapas. Olha só, ele já acoplou aqui, ele está injetando o DNA dele dentro dessa bactéria. E aí, a bactéria, como defesa, metilou todo o seu DNA. Então, quando entra um DNA aqui, obviamente esse DNA que entrou não é metilado, não é marcado com essa etiqueta CH3. E aí ela tem as endonucleases, que são enzimas que quebram o DNA exógeno. Então ela vai lá e quebra o DNA do vírus, permitindo assim com que o vírus não se replique dentro dela. Então é o antivírus das bactérias, né? Elas produzem endonucleases capazes de destruir o DNA dos vírus que a infecta, como o fago do lambda, né, o bacteriófago lambda. Como é que essas enzimas identificam o que é dela e o que não é dela? Porque o que é da célula, ela coloca o CH3, ela metila. Conservantes em alimentos como nitrito de sódio, nitrato de sódio, nitrosamina, que são os precursores do ácido nitroso,
também tem capacidade de alterar a molécula do DNA, né? Por isso que são substâncias potencialmente mutagênicas e, consequentemente, potencialmente cancerígenas. Então, pode ocorrer a deaminação, que é a perda de grupos amina lá da base nitrogenase. Olha, a citosina, ela tem aqui, olha, NH2 e aqui eu tenho um outro nitrogênio. Então, ela perde, olha, perdeu um nitrogênio bem aqui, olha, e agora ela já não é mais uma citosina, é uma uracila. Então, imagina isso na fita do DNA. Você transformar uma citosina em uma uracila. Vocês verão logo lá à frente que quando isso acontece, a, a trinca de códons, né? Isto é, a sequência que vai dar origem à proteína, vai estar modificada e pode causar também o surgimento de uma proteína modificada ou pode inclusive impedir que essa proteína seja produzida. Então, é uma mutação que pode causar um câncer, né, dependendo de qual gene ela apareceu, e é muito perigoso. Os raios ultravioletas também, eles podem formar dímeros, né, de timina, então faz com que essas timinas interajam e aí a DNA polimerase não consegue trabalhar bem aqui na produção de novas fitas. E falando ainda da estrutura do DNA, em procariotos nós temos um DNA na região nucleoide, né? E também em alguns procariotos temos um DNA à parte, que é o DNA plasmidial. Esse DNA plasmidial ele é importante porque ele confere uma vantagem para aquela bactéria. Por exemplo, geralmente nesse DNA, fora do DNA cromossomal da bactéria, está ali nesse DNA os genes responsáveis pela resistência ao antibiótico, por exemplo, o gene responsável por produção de uma toxina que vai favorecer a bactéria no ambiente, por exemplo, a toxina Shiga da Shigella, né? Então, é uma toxina que pode estar no plasmídio lá na bactéria, né? E garante essa bactéria a produção do ambiente propício para que ela possa se desenvolver, certo? Então, as bactérias têm esses dois tipos de DNA, o cromossomal e o plasmidial. O DNA em eucarioto é organizado, né, amplamente organizado em nucleossomos, certo? Esses nucleossomos são organizados em linhas e, por fim, chegamos no cromossomo condensado, né, lá no fuso mitótico. Agora, sobre a estrutura do RNA, diferente do DNA, o RNA é de fita simples, né? Ele é formado por ligações 5' 3' fosfodiéster, né? E podem estar presentes em três tipos: RNA mensageiro, ribossômico e o transportador. O RNA mensageiro, como eu disse, é o cara que carrega a mensagem para a produção da proteína. Ele por si é a mensagem. Então você tem a fita do DNA que armazena a informação, ocorre a transcrição dessa fita para um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai lá para o ribossomo para ele ser traduzido na proteína. Como isso se dá? Cada três bases nitrogenadas do RNA mensageiro confere uma trinca de códon que vai dizer para o RNA ribossomal que é esse aminoácido que tem que ser adicionado na proteína. Então, o primeiro aminoácido a ser adicionado é o aminoácido da metionina, que é o start codon. É o primeiro aminoácido de todas as proteínas. E como que o ribossomo vai saber que tem que colocar a metionina ali na hora que está formando a fita de proteína? Porque ele vai estar lendo o RNA transportador e ele vai ver um códon de nucleotídeo chamado adenina, uracila, guanina. Quando ele vê isso, aí aqui tem o RNA transportador que vai trazer a metionina. E aí ele reconhece o RNA mensageiro e agora, olha, tá certo. Então, ele reconheceu o códon da metionina, ele libera a metionina. Se ele não reconhecer, ele vai embora e aí outro chega, é tentativa e erro até achar a metionina. E aí sucessivamente.
O RNA mensageiro ele pode ser monocistrônico, quando ele carrega a informação para uma única proteína, então ele veio de um único gene, uma única proteína. E policistrônico, principalmente lá nos procariotos, que eles são muito espertos, né? Eles gostam de economizar energia, então eles fazem logo uma fita de RNA mensageiro policistrônico, que tem informação para mais de um gene. Aqui nós temos o RNA transportador, olha só. O que o RNA transportador transporta? Aminoácido. Cada transportador vai carregar um aminoácido diferente. Então, pelo menos são 20 transportadores, né? Já que nós temos 20 aminoácidos. Entretanto, como nós temos aqui 64 códons, né? Então, o RNA mensageiro, ele tem 64 códons, né? Para 20 aminoácidos, por isso que nós chamamos os códons de códons degenerados. Então, também nós teremos 64 RNAs transportadores, entretanto, carregando apenas 20 aminoácidos. Então, ele se liga, né, o aminoácido ele se liga nessa parte superior, e a parte inferior é onde ele vai fazer a leitura do códon. Ó. Tem o códon e o anticódon, é como se fosse chave e fechadura, certo? Se demetem, ele libera o aminoácido correspondente. O RNA ribossômico, ele é um aparelho, né, glicoproteico, melhor, né, riboproteico, tem RNA ali e também tem proteína. Ele é formado de duas subunidades, a maior e a menor. Isso diferencia os ribossomos de bactérias dos ribossomos de procariotos, né? Os de bactérias têm a subunidade 50S e a subunidade 30S, enquanto os eucariotos têm 60S e 40S. Então, as subunidades são diferentes, são de tamanhos diferentes, tá bom? O RNA ribossomal corresponde a 80% do RNA celular. Então, imagina, temos bastante RNA ali no ribossomo para que ocorra a síntese proteica. Aqui é a pergunta de número 5. E a síntese proteica está explicada neste vídeo aqui. O link está na descrição desta aula, tá bom? E aí vocês respondem à pergunta de número 6. Aqui está o link. Bom, pessoal, essas são as nossas referências. Eu agradeço muitíssimo a participação dos senhores e nos vemos na nossa próxima aula. Muito obrigado.